Olha aí a desgraça, ó. Mas vê só, galera, se pega o jeito que tá agora, a carequinha, com um pouquinho de cabelo, né, já tá crescendo, pinta de azul, eu fico que nem o Frank Super no visual original que ele tem pós-time skip. Quando a gente vê ele pela primeira vez, né, que o bicho tá todo grandão lá, desengonçado, eu tive um preconceito danado com aquela forma do Frank. Meu irmão, o que é isso, velho? Ele tem um sofá no braço. Mas aí depois eu não consigo ver mais o Frank como ele era antes, velho. Sei que estamos aqui para um S Blue S, é o momento de responder as vossas dúvidas. Perguntinhas foram mandadas e a curadoria, composta por Daniel França, Vitor Helsen e João Oliveira, selecionou aí as melhores que vão fazer a gente pensar. Então vamos embora falar muito de One Piece? Esse momento é agora! Lembra de seguir o Blue no Instagram e no Twitter também, dá like nesse vídeo e se inscreve no canal para mais One Piece. Lembra aí que esse vídeo aqui não é o único, é o vídeo de perguntas e respostas, mas também tem outros de previsões, primeira leitura do capítulo, análise aprofundada do capítulo, nos baseando na tradução mais confiável e análise do anime também, além de uns vídeos extras. Então fica aqui que o One Piece é com nós. Primeiramente vamos para as perguntas do YouTube. Luke mandou lá, né? O L-U-K, Luke, enfim. Capitão Oda poderia homenagear Cavaleiros do Zodíaco e criar a armadura Cinturão de Orion? Não! Próximo! Sacanagem! Para representar a união dos supernovas. I wanna love you and treat you right. Vamos lá! Esta constelação é formada por 3 estrelas e, como Kid, Law e Ruffy são supernovas, ou seja, estrelas seriam uma boa conexão. Tô com o demônio de Temer de vez em quando. Já desgastados na guerra, Kid e Law irão apostar tudo no Gear Force do Ruffy. Assim, este teria uma armadura montada pelo Kid e várias runes espalhadas pelo corpo que possibilitarão tal forma. Como é o resto da música de Bob Marley? Sacanagem. Vê só, Luke. É o seguinte, eu já debati num S-Blue S desses, não sei se o anterior, uns 2 atrás, que o Ruffy poderia apresentar a forma Gear Force Nightman. E aí foi uma pergunta, né, uma ideia que enviaram aqui para eu debater, e eu acho isso possível, mas apenas na junção Ruffy e Kid. Eu acho que não vai ter muito espaço pro LoL, não, essa história de várias runes. Então, uma homenagem a Cavaleiros do Zodíaco é possível, eu acredito que uma delas até já aconteceu, que é o Krieg, lá no arco do Baratie, seu inimigo que veste uma armadura de ouro. Natan Fernandes manda a próxima. Salve curadoria, salve capitão, salve Natan. Seguinte, Joy Boy pode ter sido inventado? Buguei aqui, velho. Sei que temos poneglyphs e a história na Ilha dos Tritões, mas a própria obra mostra-nos que nem sempre a história registrada é confiável. E aí o Natan vem com 5 exemplos para nos mostrar que a verdade que vemos permeando alguns elementos de One Piece não é tão confiável assim. Olha só. O primeiro exemplo dele. A Marinha noticiou a vitória de Smoker sobre Crocodile em Arabasta quando a gente sabe que foram os Mugiwaras, né? O Ruffy. Então olha aí, a gente já, desse ponto, desse exemplo, a gente já pode ver que quem inventou uma mentira aí foi a Marinha. Vamos lá para o exemplo número 2. O conto de Norland remove a sua importância e reduz o mesmo a um idiota. Olha só, eu acredito muito que Xandora tem muito a ver com o Século Perdido, é uma das cidades aliadas aos D, e por isso o governo mundial pode ter deturpado a história verdadeira, transformado até num livro de contos infantis para dar aquele tom de lenda, né? É uma ficção. E aí reduziu ele a esse papel de palhaço no livro, né? De uma pessoa ridícula. Mas olha aí, o primeiro exemplo foi Marinha, o segundo, governo mundial. Terceiro exemplo do Natan. Marinha tentou fazer parecer que ela mesma derrubou o Doflamingo em Dressrosa. E a gente sabe que foi o Ruffy, né? Os Mugiwaras, a grande frota dos Mugiwaras, os piratas Heart, no caso, o LOL, né?
foi de grande ajuda ali. E aí o Fujitora fica revoltado e ele até revela a verdade pro mundo. A Marinha quis que fossem eles, né, os ditos heróis, mas o Fujitora mostrou a verdade ali pro povo. Mas olha só, mais uma vez, Marinha. Então temos 2 exemplos da Marinha e um do governo mundial. Olha só, exemplo número 4 do Natan. As escolas de Wano com Saraheb, aquela professorinha cobra, né? Mas isso é mais por conta do Orochi. Beleza que o Orochi não tem envolvimento com o governo mundial, nem com a Marinha, já que o Wano é um país fechado, então ó, já temos uma terceira vertente aqui. E a gente vê que ele tem aquele tom de vilania, né? Sei que a história, o Joy Boy, né, a verdade pode estar sendo desvirtuada por alguém vil também. Imagina o In. Mas eu acredito que não. Se o Roger fala que ele queria muito ter conhecido o Joy Boy, eu acho que o cara existiu, velho. Então, olha só, exemplo número 5. O Big News Morgans prefere escrever notícias que motivem emoções. Ele quer emocionar o público e aí ele aumenta, mas não inventa. Se bem que ele inventa umas coisas também, né? Então o Natan conclui aqui, ó. Assim, não acho que a oposição ao governo mundial seja motivo suficiente para acreditar em todas as histórias que lemos no mangá. Olha só, cara, é importante a gente se questionar, mas no caso aqui dos poneglyphs, a gente tem que ver que pelo menos tem algo que o governo quer esconder. Verdade, mentira, por que o governo quer esconder isso? É esse o tipo de questionamento que a gente tem que fazer, tá? Não sei qual é a história verdadeira porque esse ponto não chegou em One Piece. Acho interessante, intrigante o teu questionamento sobre isso, mas esse questionamento tem que direcionar a gente para esse fato. O governo mundial, os Tenryubitos, o In, o Gorosei estão escondendo alguma coisa. E se eles estão fazendo questão de esconder é porque muito provavelmente é a verdade absoluta. E é por isso que a gente quer tanto que esse momento chegue aí na narrativa. Bruno França! Manda mais uma! Fala, capitão em curadoria, tudo super careca. Olha só, bom, eu estive pensando sobre as propriedades da fruta do Kid e tenho alguns questionamentos. Vamos lá a eles. O Kid poderia ser o seu próprio log pose ou poderia bagunçar outros próximos a ele? Oh, man, desculpa, Bruno, que eu achei engraçado assim. Eu sou meu próprio log pose. É tipo, o Kaido é o próprio ágio dele mesmo. Tá ligado? Ó, já que ele poderia sentir o magnetismo e manipulá-lo em alguma escala. Sentindo o magnetismo das ilhas, seria possível ele acelerar sua viagem para uma ilha, atraindo-se a si ou ao seu barco para aquela ilha? Eu acho isso possível. Principalmente assim, quando a gente chega no Novo Mundo, que tem 3 opções, né? Então, talvez o Kid veja que a que se move mais é a mais perigosa e ele opte por ir para mais lenta, né? E aí ele fixa lá o campo magnético, que é propriedade do seu fruto do diabo. Mas, cara, eu não sei se o Kid deixaria de ir pra ilha mais perigosa, né? O log pose se mexeu, é pra lá que eu vou. Ele tem um jeitão parecido com o do Ruffy de encarar desafio, né? Tipo, é diferente. Ele tem a maneira mais cruel de se portar. Mas eu creio que, mesmo ele manipulando, acho que ele pagaria pra ver qualquer coisa que tá vindo pela frente. Mas aí vem, ó, o terceiro ponto aqui do Bruno França. Com o despertar, ele poderia reorganizar o magnetismo bagunçado da Grand Line, atuando como um arrasta-continente, de certa forma. Eu já fiquei bem feliz aqui com esse questionamento do Bruno França, porque eu vejo que vocês estão querendo encontrar possibilidades, que vocês estão questionando sobre esse termo, né? O arrasta-continente, que é um termo bem curioso. Se brincar, isso é o que aquela criatura cujo crânio tá em Onigashima fazia enquanto viva, né? Arrastava continentes e deve ter sido ela que formou o Wano. Porque vocês veem que as regiões de Wano têm umas configurações diferentes, né? Ringo sempre neva, Hakumai é sempre umas folhinhas caindo simbolizando o outono, a capital das flores, primavera, Kuri, enfim, verão. Então parece ter vários climas ali ao mesmo tempo, devem ter sido ilhas diferentes, mas enfim, o assunto aqui é Kid. Eu gosto de fugir do tema para complementar aqui, né, os raciocínios, mas vamos lá pro Kid. Cara, eu acho muito exagero ele reorganizar o magnetismo da Grand Line e juntar as ilhas, sabe? Eu acho que assim, e dentro de One Piece a gente não vê
poderes tão exagerados. O Oda às vezes peca em não dar uma limitação, uma condição, como é o caso do Cracker, que sempre tá batendo palma e vem um biscoito, mas eu tô falando em raio de atuação. Tipo, um raio de atuação que eu já acho colossal, gigantesco, é o Room do LoL lá em Punk Hazard, quando ele corta o vergo e destrói todas as fábricas de sede. Então, para o Kid ter algo maior do que isso, velho, que abranja pelo menos 2 ilhas, eu acho muito mesmo. Mas nesses 2 primeiros pontos, que ele pode atuar como seu próprio log pose, eu acho bem plausível. Porque olha só, o Ruffy ele já vai numa viagem mais de boas, né? Vamos ver o que é que tem agora pra gente fazer. O Kid, eu acredito que ele tem um comportamento assim. 2 pontos. Ele vai pra uma ilha, passa por alguma treta lá, né? Pega um mapa de tesouro. Vamos pensar que ele pegou um mapa de um tesouro. E aí ele sabe que esse tesouro tá próximo da ilha Y, certo? E aí, quando vocês viram, né, quando a gente chega no Novo Mundo, temos uma log pose tripla. Aponta pra lá, aponta pra cá e pá. Então, vai que a ilha que ela tá apontando, vibrando mais, é a ilha X, mas o Kid quer ir pra ilha Y. Então ele pode reorganizar aquela coordenada. Mas seria no nível assim. Seria muito legal esse aspecto ser trabalhado pelo Oda para ser mais detalhes, porque o que é rico, o que torna o One Piece rico, são os detalhes sutis. Por exemplo, os mares de Wano fazendo aí uma alusão às pinturas ukiyo-e, que existem realmente. Então, tipo, é um detalhezinho na geografia, velho. Então isso seria bem legal, deixaria o bando do Kid mais rico e, consequentemente, a obra. Mas que ele vai arrastar as ilhas, eu já acho que não. Mago dos Mestres manda aqui. Capitão, e se na verdade o reino antigo fosse maléfico? Olha aí vocês, hein? Questionando a verdadeira história, que pode não ser tão verdadeira assim, de One Piece. Ele pode ter sido governado por algum D com o mesmo propósito do Barba Negra e do Rocks de Shebeck. Por isso os outros reinos criaram métodos para combatê-los. Seguindo essa linha de raciocínio, Joy Boy seria um revolucionário da época, sendo motivo extra para os revolucionários atuais serem tão temidos. Temendo esse domínio pelos Dusk, o governo mundial decidiu apagar essa parte da história e generalizar que todos os D são ruins, atribuindo essa letra por causa da palavra Demon. Caramba, velho, então o reino antigo seria maléfico por conta dos propósitos dos Dusk, né? Imagina que a gente pode ver uma treta entre a própria ramificação D, entre os próprios D lá no reino antigo, pô. E aí talvez se eles tivessem se unido, eles tivessem vencido as famílias que guerrearam contra eles e posteriormente viraram Tenryubitos, né? O In, que eu acredito que o In vem lá do século perdido também. Então, olha, pode ser. Agora, eu não acho que o Joy Boy seria um revolucionário, porque ele não tem D no nome, né? Ainda não se provou que é Joy D Boy. Então, talvez ele realmente seja algo à parte dos D e lutou justamente contra isso na esperança que os D virassem uma coisa melhor. Então, pô, é interessante esse pensamento, mas eu acho que o One Piece já mostra tantas artimanhas por parte do governo mundial, da marinha e seus representantes, né? O Sakazuki, o Akainu, o Gorosei, o In, que eu acho que os D, ou pelo menos essas mensagens que estão nos poneglyphs, são a verdade, porque é a palavra do oprimido, daquele que foi oprimido lá atrás. Então, por essa ótica, eu estou acreditando ser a verdade. Mas é que nem eu falei na pergunta anterior. Se você está criando uma desconfiança, use esse questionamento para lhe direcionar a um fato. Porque é que o governo mundial está querendo omitir a história. Gabriel Rezende. Ele manda aqui, ó. Teoria sobre Jolly Bonnie e os revolucionários. Sabemos que Bonnie vem sendo mostrada na obra apenas de vez em quando. Esta vem do South Blue, lugar de origem dos revolucionários Kuma, Inazuma e Lindbergh.
além dos marinheiros Sengoku e Kuzan. Eita, nós, quando eu falei Kuzan, apareceu uma mensagem Kuzan aqui do antivírus. É a pergunta do Gabriel que veio com o vírus, sacanagem. Vírus eu só peguei naquela época que eu ia fazer o vídeo dos filhos da Big Mom. E ele tá pausado até hoje por esse motivo. Mas vamos voltar aqui, ó. É revelado no capítulo 440 que ocorreu em Centauria, no South Blue, uma guerra onde os revolucionários saíram vitoriosos. Minha teoria é que ela foi salva e treinada, a Bonnie, ela foi salva e treinada pela armada de Dragon. Isso explicaria o porquê dela ser tão boa em espionagem e fuga, além de servir como justificativa para sua entrada em Mary Joyce e pela tristeza ao ver Kuma como um escravo robotizado. Acredito que o destaque dela virá na próxima saga, que revelará quem morreu e qual foi a tentativa de assassinato na Reverie. Olha só, eu não acho que ninguém morreu dos revolucionários nesse embate, não o Sabo pelo menos. Se alguém morreu deve ter sido Lindbergh, Morley ou o Caraço, mas o Caraço é muito estiloso para ele não ser mais aproveitado ainda. Olha só, cara, eu gosto dessa linha de pensamento do Gabriel, mas eu penso que a Bonnie, por ela envelhecer, por ela ficar mais novinha, ela pode ser uma personagem já bastante idosa, que rejuvenesce para poder estar atuando, e ela realmente era mãe do Kuma. Ela ficou triste porque ela é mãe ou avó do Kuma. Não consigo precisar para vocês no momento desse vídeo agora. Se a gente for investigar direitinho, a gente vê, né, que ela pode ser mãe ou avó. Tem um PS da curadoria. A parte que o Gabriel cita está no volume 45, capítulo 440, página 9. Um detalhe que, além de Centauria, algumas traduções colocam o nome da cidade de Centauria. As traduções aí muito duvidosas, né, galera? Mais uma vez eu indico a vocês de estarem vendo a análise a partir da tradução mais confiável, que chega aos domingos, beleza? É por isso que eu tô mandando os vídeos aos domingos. Tem gente que vem falando, né? Pô, Matheus, tu tá se prejudicando. Pois eu prefiro me prejudicar mandando a análise no tempo certo do que prejudicar vocês com análise duvidosa. Mas então, vamos ver se a Joelle Bonnie, né, é dos revolucionários. Tipo, tem umas coisas que ela nasceu no mesmo lugar que uma galera aí, né? Mas eu creio que o desenvolvimento dela, mesmo se a origem dela não vem dos revolucionários, eu acredito que os caminhos convergiram e a partir daí o desenvolvimento dessa personagem vai ser concomitante, vai ser ao mesmo tempo que o desenvolvimento dos revolucionários. E agora, as perguntas do QG pra vocês. Jorge Paz mandou aqui, ó, salve capítulo e curadoria, tudo Trunks? Tudo com a curadoria, eles falaram aqui. E comigo também. Vimos que o Jinbe foi para Wano e chegou inteirão. Lembrando que a Big Mom aceita o pagamento de dívidas com tempo de vida. Seria possível que Jinbe tivesse saído de Whole Cake com um pouco tempo restando? Teria ele sacrificado os últimos momentos da sua vida para fazer o Luffy o rei dos piratas, como mencionou quando da sua despedida dos Piratas do Sol? Não sei se a curadoria vai selecionar, mas tá aí, valeu. A curadoria mandou um recado. Tenha mais confiança em sim, George. Tem mais confiança, George. Cara, eu acho bonito essa tua conclusão. Tipo, perdi meu tempo de vida pra fazer Luffy o rei. Mas tem uma sacada aí. O Jinbe, ele teve 3 momentos em que ele chegou pra Big Mom. Na verdade, foram 4 momentos. Vamos ver se eu consigo estruturar aqui. Ele tentou dialogar com a Big Mom pra sair do bando. O primeiro momento é quando ele chega, né, ele tinha entregue pra ela um poneglyph, que ele foi nas ruínas, né, ele encontra o Adatsumi leva ele lá em Totland e ele entrega o poneglyph pra Big Maninha. Depois disso, a gente tem um momento em que ele formalmente tenta, ó, Big Mom, eu quero sair do teu bando. E aí ela traz a roleta. E a gente não sabe muito bem o que é que aconteceu ali. Posteriormente a gente fica sabendo que a Big Mom tava querendo sacrificar um monte de piratas do sol, companheiro de Jinbe, pra ele poder sair do bando dela. Ah, o Jinbe, dane-se aquilo, né? Ah, ele não... Beleza, não vamos fazer mais nada não, eu continuo no bando. Então ele tava no bando dela ainda e deu um socão no Ópera. Vocês lembram desse socão que ele dá no Charlotte Ópera? Pois é, então ali foi o começo do motim do Jinbe. Mas até agora ele não perdeu nenhum tempo de vida. Tem um momento lá em cima do saque, que ele quer brindar um saque com a Big Mom pra ele sair do bando e entrar no bando dos Mugiwaras. E ela vem, né, com o Life or Death. Jinbe, tranquilão, não tem medo dela, não perde nenhum tempo de vida. Esse é o terceiro momento. E o quarto é na Batalha da Ilha Cacau.
que ali não tinha tempo pro life or death, ele não tava com medo dela nem nada, deve ter fugido, né? A gente não precisa saber o que diabo aconteceu com o Jimbe. Mas até agora não tem nenhum momento em que fique evidente, que fique claro que ele perdeu tempo de vida pra, sei lá, né, viver menos e morrer, vai que agora na Guerra de Wano. Então eu creio que ele vai permanecer com o bando. Seria muito sofrido, galera. O Ruffy fez um convite lá na Ilha dos Homens Peixe, no Reino Ryugu. Ele não podia ainda porque tinha essa pendência de sair do bando da Big Mom. E aí quando eles se encontram na Ilha Whole Cake, Cacau e tal, tem toda aquela guerra lá, aquele estribilho, batalha naval, o Jimbe fica pra trás. Agora quando ele chega ele vai morrer. Ou então que ele não morra agora, mas segundo a teoria do Jorge Paz é que ele vai morrer quando fizer Ruffy o rei. Mas aí, se isso acontecer, eu não creio que seja por conta de alguma perda de tempo de vida, por conta das habilidades da Big Mom. Pelo menos até agora, nada ficou claro ou evidente sobre isso. Johnson de Oliveira Matos Filho, queridão, olha só. Lá vamos nós de novo, me escolhe, curadoria. E a curadoria respondeu, e não é que escolhemos? Ó, salve, mestre Kami. Não vou responder mais. Tá galhó, velho? Salve, curadoria, salve, produção e amada tripulação. Tudo sus na mus? Tomara que sim. Vamos viajar? I wanna love you and treat you right. As pessoas riem quando comem uma Smile defeituosa e o demônio das mesmas não é forte o suficiente. Demônio das mesmas? E tem demônio Smile, ué? Que história é essa? Sabendo que a tripulação do Roger riu em Raftail, é muito bom, né, velho? Qualquer piada, o Roger viu ali uma cena engraçada, tava assistindo um filme de comédia do Adam Sandler. A galera acha que ele viu One Piece. Sacanagem, vê? Ó, sabendo que a tripulação do Roger riu em Raftail, considerando a inexistência de informações sobre a origem das Akuma no Mi, joga tudo isso no liquidificador, puxa fundo e teoriza. Seria possível que as frutas do capiroto sejam oriundas de Raftail pela similaridade de efeitos específicos com risadas? Poderia ainda fazer ponte com os D, que riem perante a morte, tal como os usuários de Smile fracassadas, que só conseguem rir. Hashtag AllBlue400k. Ó, a curadoria queria parabenizar a persistência do Johnson, que ele mandou essa pergunta durante 8 semanas seguidas e finalmente foi escolhido. Aí, Johnson! É isso aí, tente outra vez, tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Olha só, cara, eu acho que tem a ver, mas assim, o que eu fiquei voando um pouquinho aqui foi essa história do demônio das Smiles não ser forte o suficiente, porque pra mim essa história de demônio na Akuma no Mi é da Akuma no Mi, não é referente às Smiles também. Eu fiquei agora pensando em Black Clover. Imagina se cada Akuma no Mi tem um demôniozão, tá ligado? Eu acho que o Oda não vai tratar disso, não. Acho que o Vegapunk pode revelar alguma coisa. E olha só, se eu tava pensando num encontro interessante entre Vegapunk e Franky, eu já acho que o encontro interessante vai ser entre o Vegapunk e o Brook também. Porque com as informações das Akuma no Mi, imagina se a gente descobre, se a gente confirma que realmente tem demônios ali, criaturas sombrias, e o Brook faz ponte com elas. A pergunta do Johnson já me fazendo pensar em outras coisas. Mas olha, eu acredito que a risada, esse jeitão assim, de alguns, vários D, né? Porque o LOL não é de dar risada. Mão nos bolsos, é isso aí. Deixa com os idiotas, tá ligado? Então a maioria dos D dá risada e acredito que isso tem a ver aí também, né, com as Akuma no Mi. Esse efeito colateral das Smiles não vem de graça, porque a Akuma no Mi foi estudada, tentou ser replicada, e aí algum efeito colateral que nunca acontece com a Akuma no Mi original rolou para as Smiles. Aí eu já acho, velho. Doideira! A pergunta do Johnson aqui me fez pensar nas coisas. Agora eu quero que vocês pensem na pergunta do Johnson e nas outras perguntas. O que é que vocês acharam aqui das respostas? Respondam vocês mesmos, agora, aí nos comentários. E até a próxima!